Senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Muito bem. Senhora presidente, seria possível a instauração de um inquérito policial para investigar todos os homicídios ocorridos na noite de ontem no Brasil? Isso não seria possível. Não seria possível porque, para se investigar através de um inquérito policial, se exige fato determinado. Fato determinado. Aquele corpo que apareceu com 10 tiros na beira do rio Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Este é um fato determinado. E qual a razão, senhora presidente, pela qual a Constituição exige fato determinado para uma CPI? A razão é simples. Para que aquele investigado ele possa ter segurança jurídica, para que ele possa ter tranquilidade, para que ele possa ser investigado e para que ele saiba qual o objeto da investigação, para que ele possa se defender. Este é o motivo. Uma CPI pode investigar qualquer fato? Uma CPI não pode investigar qualquer fato. Uma CPI do Congresso Nacional só pode investigar fatos que estejam na atribuição do Congresso Nacional. Não é possível uma CPI no Senado para investigar desvio de IPTU do município de Caxias, por exemplo. Não se encontra, dentre as atribuições do Congresso, investigar outra pessoa jurídica com capacidade política. Não é possível uma CPI na Câmara para investigar desvio de ICMS do Estado de Mato Grosso, porque não se encontra, dentre as atribuições da Câmara dos Deputados, senador Pedro Simão. Quando a Constituição estabelece 3 requisitos necessários para a CPI, 1/3 das assinaturas, fato determinado, prazo certo, a Constituição está vedando, proibindo que outros requisitos possam ser trazidos. A Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo, dizia que seria necessária para a criação da CPI que ela fosse aprovada pelo todo da Casa Legislativa, pelo plenário. O Supremo disse que isto é inconstitucional. Não é possível a criação de outros requisitos para a constituição da CPI. E qual a razão disso? O Supremo já disse várias vezes que a CPI é um instrumento das minorias parlamentares. Por isso, 1/3 dos deputados federais, 171 deputados federais no mínimo, devem subscrever o pedido da CPI. 1/3 dos senadores, 27 senadores no mínimo, devem subscrever o pedido para a constituição da CPI. Muito bem. É possível um fato? Ou a Constituição permite fatos no plural? Fatos no plural? Petrobras não é um fato. Judiciário não é um fato. E nós tivemos uma CPI do Judiciário, presidida pelo senador Antônio Carlos Magalhães. Judiciário não é um fato, mas no instrumento de criação da CPI, nós tínhamos fatos determinados. Primeiro, superfaturamento da obra do TRT em São Paulo. Juiz em Campinas que vendia adoção. O liame, a ligação, a conexão, o link entre estes fatos era o Poder Judiciário. Na constituição desta CPI, que eu assinei, aliás, fui o segundo a assinar esta CPI, aliás, assinei todas as CPIs que chegaram a esta casa, todas, porque eu sou senador da República, não sou senador da presidência da República. Um senador não pode ficar defendendo a presidência da República. Aliás, por isso que eu apresentei um projeto de emenda à Constituição para proibir parlamentares de exercerem cargos no Executivo, sob pena de renúncia, como ocorre nos Estados Unidos. Porque ocorre o comprometimento psicológico, o comprometimento da imparcialidade, a capacidade subjetiva no exercício de fiscalizar, senador Pedro Simão. Muito bem. 3 requisitos. Seria possível a maioria parlamentar, 2/3, agregar aos fatos determinados que a minoria escolheu outros fatos? Se a maioria pudesse fazer isso, a maioria estaria inviabilizando os direitos da minoria. Não é possível que a maioria parlamentar possa subtrair o direito constitucional da minoria de investigar quem quer que seja, desde que o fato seja determinado, desde que o prazo seja certo. Nós estaríamos regimentalmente, com esta questão de ordem, criando outro requisito para a CPI. E isso não é possível, isto é inconstitucional.
Precisamos investigar o caso do metrô de São Paulo? Sim. Se esta CPI for criada, eu sou o primeiro a assinar esta CPI, senhora presidente. Precisamos investigar isso? Sim, precisamos investigar isso, porque recursos do BNDES e do Tesouro Nacional, em tese, foram violados e desviados através da corrupção. Vamos criar esta CPI, mas nós não podemos perturbar os fatos determinados que já estão naquele pedido que se encontra protocolado na mesa, na presidência do Senado da República. Sob pena de, regimentalmente, nós inviabilizarmos todas as CPIs. Porque aí a maioria ia querendo investigar, por exemplo, a obra do Divino Espírito Santo. E ela inviabilizaria toda CPI. Isto não é possível. Qualquer mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, qualquer mandado de segurança manejado por um jejum em direito, o Supremo Tribunal Federal concederia uma liminar para impedir esta teratologia em que a maioria possa inviabilizar os direitos das minorias parlamentares. A CPI, ela existe para que a maioria possa vencer, mas ela não pode esmagar os direitos das minorias. E o direito das minorias é a fiscalização, é a investigação. Quero assinar a CPI do metrô de São Paulo, seja lá do que estado for, desde que tenha recursos federais. Agora, não me subtraia o direito constitucional de investigar estes fatos determinados que nós assinamos na semana passada. Fazer isso é enganar a população. Isso me parece, com todo respeito, chicana. Isso me parece, com todo respeito, quem quer juntar volumes de documentos numa investigação para que a investigação não chegue a bom termo. Isto me parece, senador Pedro Simon, com todo respeito, aqueles que não querem mostrar a verdade. Nada contra a CPI do metrô ou o nome que se dê. Sou o primeiro a assinar esta CPI, como assinei todas, independente de partido político que esteja a ser investigado. Independente. Aliás, eu representei o presidente do meu partido por ocasião das investigações do Ministério do Trabalho. Fiz esta representação lá no Ministério Público Federal. Como nós fizemos neste caso. Isto é coerência, senador Pedro Simon. Isto é coerência. Isto significa que quando nós juramos cumprir a Constituição, eu não jurei cumprir a Constituição só numa parte, mas toda a Constituição. Não é possível nós trazermos outros fatos para esta investigação. Imagine, eu iniciei falando do inquérito policial. Estou fazendo aqui uma comparação bem pedestre entre o inquérito policial e a CPI. Imagine um delegado de polícia que esteja a investigar um homicídio. E aí a defesa diz, vamos investigar todos os homicídios do Brasil neste mesmo inquérito policial. Isto seria uma palhaçada. Palhaçada. Isto não é possível. Os fatos precisam ter conexão, liame, pertinência temática, precisam ter link. Não é qualquer fato que possa ser conexo. Isto não é possível. Precisamos de uma outra CPI, sim, mas esta precisa ser constituída. E eu li, reli, treli o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e não encontrei ali no parágrafo 3º da Constituição nenhuma vedação, nenhuma proibição da possibilidade de comissão parlamentar de inquérito em época de eleição. Eu não li ali. Eu li e reli o 58, parágrafo 3º, e não encontrei nenhuma vedação à possibilidade de CPI se o Ministério Público estiver investigando, se o Tribunal de Contas estiver a investigar, porque os objetivos são diferentes. Objetivos são diversos, são outros objetivos. A CPI tem objetivo político. Ou é vergonha fazer política no Brasil? Não é vergonha fazer política no Brasil. O que é vergonha é o que fizeram com a Petrobras. O prejuízo que deram à sociedade brasileira em razão dos prejuízos que a Petrobras alcançou, senador Pedro Simon. Encerro dizendo que assinei esta CPI não por ser ano eleitoral. Assinei esta CPI independente de eleição, senadora Ana Amélia. E tenho certeza que Vossa Excelência fez isso. Assinamos esta CPI porque nós queremos investigar estes fatos. E queremos investigar outros.
Este caso do metrô de São Paulo, assino a CPI. Assino a CPI. Agora, eu não posso ser responsabilizado se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não instaurou a CPI. Eu não sou deputado estadual no Estado de São Paulo. Eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não fiz. Eu não matei Joana Dark, senador Pedro Simon. Precisamos investigar estes fatos determinados. Agora, agregar outros fatos, com todo respeito, isso me parece chicana parlamentar.